O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, escute. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Aqueles que estão conosco, em especial as irmãs da congregação das Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, algumas que estão se preparando para votos e por aí, estão no caminho. Sejam bem-vindas também em especial. Como o padre está enxergando só 50%, então essa parte daqui eu só vi na hora que eu virei para cá. Então, caríssimos, caríssimas, acredito que seja fundamental termos uma atenção para aquilo que nós estamos rezando nesses últimos dias. Estamos às portas do início do nosso jubileu, que tem início amanhã, no dia do aniversário da dedicação do Estado de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. Entretanto, também temos a oportunidade de ver circunstâncias que chamam nossa atenção no contexto social, que precisam de bastante cuidado. O que quero dizer, com objetividade, é que o que vemos no nosso tempo, seja aquilo que causa um verdadeiro frenesi e com justa razão nas redes sociais, a partir do modo com o qual algumas cenas da abertura das Olimpíadas deixam o coração de muitos indignado. Seja quando vemos algumas questões políticas ao redor do mundo, sejam elas quais forem, desde as eleições na Venezuela até o impasse que existe nos Estados Unidos, a dificuldade de compreendermos que no período que as Olimpíadas acontecem, é necessário é de bom tom que as armas deixem de ser levantadas e que todos possam, com tranquilidade, celebrar esses jogos, e vemos que essa paz não foi vivida e nem alcançada nesses últimos tempos, reflexo justamente da ausência de paz que todos nós corremos o risco de carregar dentro de nós, porque aquilo que acontece fora não é nada mais do que fruto do que temos dentro de nós. E daí então, por que eu faço esse pequeno preâmbulo? Porque quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 36 a 43, gostaria de deixar com que uma pergunta ecoasse em nós. Escutamos a explicação da parábola do joio. Somente para relembrar brevemente.
Jesus conta a parábola de um semeador que sai a semear. E daí então, o seu inimigo chega e no calar da noite, na escuridão, semeia o joio, justamente para atrapalhar a plantação. Assim, meus queridos, o que temos aqui é uma coisa bem simples. Coisa que o próprio Senhor explica. No mundo e na história, existe, sim, aqueles que semeiam a semente da palavra de Deus. Mas existem também aqueles que, por servirem a quem não deve, não darem ouvido a quem não deve, ajudam a semear o joio. E o mundo, com todas as suas circunstâncias, é marcado, sim, por belezas e por coisas não tão belas, por riquezas e pobrezas, por coisas boas e coisas más. De fato, a apresentação que aqui temos no Evangelho é singular. Deus se encarrega de semear o que é bom. Nós nos encarregamos de semear o quê? Essa pergunta é importante. Justamente por causa do versículo, deixe-me pegar exatamente aqui aquilo que está no versículo 41. Ao explicar a parábola do joio, ele faz uma citação. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Esse detalhe é importante. Todos aqueles que fazem os outros pecar e praticam o mal. Não precisamos ter medo quanto ao fim dos tempos. Não precisamos ter medo quanto ao juízo final. Não nos preocupemos com isso. Os frutos já estão colocados à nossa frente. A circunstância onde aqueles que deixam de escutar a Deus e praticar o bem já é visto a olho nu. Se Jeremias lamenta sobre Jerusalém, sobre Sião, sobre a cidade do povo de Deus, e percebe o tamanho do desastre que acomete aquela cidade, e uma cena triste, percebamos, permitam-me voltar à citação de Jeremias. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada, visto que acontece guerra. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes, aqueles que deveriam ser os arautos da esperança, andam à toa pelo país, porque provavelmente já estão desnorteados. A imagem de Jeremias mostra exatamente uma colheita que o povo de Deus faz por suas opções equivocadas. Não é o Senhor, nosso Deus, que abandona o seu povo. Não é um castigo. É o fruto do semear de muitas sementes que não condizem com aquilo a que fomos chamados a semear. Então, nesta liturgia, a pergunta que faço é: por que, num mundo com tanta tecnologia, com tanto saber, com tanta ciência, num tempo onde nós estamos tão esclarecidos, o porquê nós vemos tantos males, desencontros, aversões de todos os lados tomarem conta dos ânimos de todos nós? Por que será que nós temos, no nosso tempo,
Pessoas tão letradas e, ao mesmo tempo, tão equivocadas. Permitam-me. Acredito que seja, em primeiro lugar, porque escutamos pouco. Damos atenção muito pequena a coisas sérias. Deixamos de ver o que realmente precisa da nossa atenção. Pensemos. Qual é o conteúdo que nós mais viralizamos em nossas redes sociais? Coisas boas ou ruins? O que nós mais nos preocupamos em falar? Coisas boas ou ruins? Vemos aqui o casal que completa 25 anos de vida matrimonial. Em 25 anos, o que mais um casal busca partilhar? Coisas boas ou ruins? Senta-se para falar da beleza do que se vive ou somente para ter uma boa DR? É claro que não os conheço, mas o ser humano, no nosso tempo, corre o risco de cometer um grave erro. Não acolher aquilo que realmente é bom. Não acolher aquilo que realmente é vital. Por isso, a imagem do joio é tão emblemática. Não adianta tentarmos discutir o sexo dos anjos, ou ainda, tentarmos achar os culpados, tentarmos achar aqueles que são os nossos inimigos. Não nos preocupemos com isso. Porque o maior inimigo não está fora de nós, está em nós mesmos. O porquê? Se o campo é o mundo, quem está no mundo e faz com que as coisas aconteçam no mundo? Aqueles que escutaram ou acolheram a semente na terra de seus corações. Mas qual é a semente que nós acolhemos? Essa pergunta é fundamental. Para que possamos, inclusive, recomeçar. E hoje, quando nós celebramos o terceiro dia do Tríduo, a Nossa Senhora da Piedade, na festa de dedicação do Estado de Minas Gerais, podemos ter a oportunidade, logo na oração que faremos no fim desta celebração, perceber que não é possível recomeçar se não fizer-se uma opção significativa de escolher melhor o que iremos acolher da vida, dos outros e, portanto, meus caros, é claro, para nós cristãos, antes de tudo isso, se estamos dispostos a acolher Jesus Cristo ou não. Aquilo que vemos nas Olimpíadas, aquilo que vemos na Venezuela, aquilo que vemos em nosso país, aquilo que vemos em nossos estados de todo o país, aquilo que vemos em nossas regiões, aquilo que vemos em nossas famílias, aquilo que vemos no mais fácil alcance de nossa vista, que é do outro lado de nossa janela, que seja ruim, não tem outra raiz senão o fato de que nós ainda não entendemos, no suprassumo da nossa tecnologia, da nossa capacidade de comunicação com tanta facilidade, não entendemos a coisa mais básica possível. Podemos ter tecnologia, mas não existe nada que tire de dentro de nós aquilo que nós cultivamos de ruim ou de bom, se nós não quisermos. Nós é que cultivamos. O mundo é o lugar onde a semente se espalha e aonde o inimigo também espalha o joio. Mas esse mundo não é tão grande quanto nós pensamos. Ele tem o tamanho do seu peito. E o que tem sido aí tão bem dispensado ou semeado? Confiantes de pé, apresentemos ao Senhor nossas preces. E eu convido ao casal a colocar-se aqui à minha frente para que possamos, juntos, rogar a Deus por sua bênção.
Nossa súplica será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que esperavam tempos de paz e tiveram a guerra, e por todas as vítimas da violência cega e sem escrúpulos, para que se encomendam ao Senhor, que a toda escuta, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que choram após grandes tragédias e calamidades, para que o Senhor os conforte, por aqueles que partiram e dê fortaleza, consolação e esperança aos que ficaram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das nossas comunidades, para que aprendam a fazer escolhas seguras, à luz do Evangelho e do ensino da Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, aumentai e santificai o amor destes vossos filhos. E aqueles que um dia entregaram um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai e santificai o amor destes vossos filhos. Estas alianças lhes sejam um sinal perene de sua fidelidade, recordando-lhes sempre a mútua afeição e a graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, em cuja providência a sociedade familiar tem seu fundamento firme, atendei misericordioso às preces dos vossos servos e fazei que, seguindo o exemplo da Sagrada Família, celebrem sem fim vossos louvores na alegria de vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a você e a você, meu irmão. Deus abençoe e guarde. Viu? Com o pão e o vinho, apresentemos no altar nossa história. O pouquinho de cada um faz grande diferença. O fundamental é aquilo que nós ofertamos, nós mesmos. Que vocês ofertem sempre a vida de vocês, um no outro, sempre a Deus. Que Deus os abençoe. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são